Queridos amigos, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz, bem-vindos à nossa casa de oração, apesar das dificuldades aí no trânsito, né? As pessoas conseguimos nós todos chegarmos até aqui e vamos aproveitar esse tempo que Deus está nos concedendo, essa meia horinha, para que a gente fale hoje do Evangelho de Jesus e um capítulo muito interessante. Quem são os trabalhadores da última hora? E esse tema é extremamente importante para nos elucidar um fato que na doutrina espírita é muito relevante. Nós somos espíritos reencarnados, né? Almas reencarnadas, e nós estamos num processo evolutivo, ou seja, nós somos perfectíveis, mas nós ainda apresentamos muitas dificuldades em relação à perfeição. Nós ainda não sabemos o que é chegar lá, à perfeição. Haveremos de um dia compreender, mas enquanto isso não se dá, nós vamos vivendo a nossa imperfeição através de uma caminhada evolutiva de aprendizado. E o Evangelho de Jesus nos traz um norte. Jesus é o modelo, Jesus é o guia. E nós aprendemos com a doutrina espírita que não podemos, nem devemos, idolatrar ou seguir reencarnados, imperfeitos. Uma criatura imperfeita não pode ter atitudes perfeitas. E se nós temos alguém que veio à Terra, encarnou aqui e é um espírito crístico, ou seja, um grau de hierarquia evolutiva que nós ainda não podemos conceber. Isso se torna nosso modelo e guia. Como não, em sã consciência, nos utilizando da inteligência, nós não buscarmos seguir esse guia? Ter ele como norte, como objetivo primordial da nossa existência. Então, se temos Jesus, vamos seguir o Mestre. Agora, quando nós obtivemos, através de Kardec, o Consolador prometido, o que aconteceu? O Consolador é o cristianismo redivivo. E através do Consolador nós temos uma chave que elucida, esclarece os ensinamentos de Jesus. Então vamos conversar sobre essa parábola, que é uma alegoria, e vamos tirar o espírito da letra. Isso é muito bonito porque aguça a nossa inteligência. Nós temos que aprender com Jesus o que ele veio nos ensinar, e hoje nós temos uma chave, nós temos uma possibilidade, que é o Consolador. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos à parábola, vamos ao ensinamento, e aí vamos conversando a respeito de como fazer. Jesus diz assim para os seus apóstolos: um pai de família, quando ele fala em pai de família, ele está se reportando a Deus. E olha como ele se reporta a Deus. Um pai de família. Normalmente um pai de família vai fazer coisa aprazível, coisa boa, coisa justa, coisa maravilhosa. E ele diz assim: um pai de família possuía uma vinha, um campo de trabalho, um vinhedo. Pois muito bem, e ele necessitava de trabalhadores. Chamou os seus capatazes e disse: saiam na primeira hora do dia de trabalho. E assim foi feito. Saíram à primeira hora do dia e foram assalariando pessoas, contratando pessoas. E os capatazes, os trabalhadores da vinha diziam assim: olha, nós vamos pagar um denário para cada um de vocês. Saiu a segunda hora do dia e disse a mesma coisa: vocês estão querendo trabalhar? Sim, nós estamos há horas aqui, há dias, há meses.
ninguém nos assalariou, que bom, vamos. E teve a hora terceira do dia, quarta do dia, e eles foram saindo e trazendo pessoas para trabalhar. Tinha hora que dizia, vamos pagar um denário a cada um, ou então vamos pagar o necessário. E o interessante é que saíram faltando 1 hora para terminar o expediente. E o contrato foi um denário. Os trabalhadores fizeram o seu dia, na vinha, muito bem. O patrão, o pai de família, chama o seu capataz e diz assim, começa pelos últimos, os que chegaram faltando 1 hora para o trabalho terminar. E assim foi feito. Um denário. Aqueles que chegaram no começo do dia pensaram assim, se para os últimos pagaram um denário, para nós, nossa, vamos receber muito mais. Mas não. Todo mundo recebeu um denário. E por que é que Jesus fala dessa parábola? E por que é que os trabalhadores ficaram descontentes? Qual dos trabalhadores ficou descontente? Reclamou. Então agora nós vamos pegar essa chave que a doutrina espírita nos traz e que a gente inteligentemente se utiliza para poder entender e compreender a parábola de Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? Por que será que ele começou pelos últimos? E por que será que ele pagou um denário igual para todo mundo? E por que é que o patrão não se preocupou com os descontentes? Ele pura e simplesmente aceitou os descontentes e disse, é assim que vai ser, porque é desse jeito que eu quero. Então, meus irmãos, vamos tirar o espírito da letra, porque nós que estamos na doutrina espírita hoje, sabemos que Jesus, inteligentemente, como mestre, se utilizava das palavras, dos conceitos, dos costumes do povo da época. Paulo de Tarso, quando ia fazer as suas palestras, quando visitava os lugares, fazia a mesma coisa. Pesquisava os costumes, o gosto da época e falava trazendo esses exemplos para aconchegar, para acolher. Agora vamos analisar tirando o espírito da letra. Por que é que teve trabalhador que aceitou bem o denário? E por que é que teve trabalhador que se irritou? O denário não é um significado, não tem um significado monetário, dinheiro. O denário é algo muito maior, transcendente, ou seja, quando a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, diz que toda ocupação útil é trabalho, ele está fazendo uma revolução. Está explicando de forma transcendente o trabalho na nossa vida. E o trabalho valoroso das mãos, dos pés, do intelecto, e mais o trabalho de renovação, o trabalho moral, a mudança de comportamento. E é isso que se avalia nessa parábola. O denário é a possibilidade de evolução. O denário é igual para todo mundo, é um. O despertar do espírito para se melhorar, para se transformar, pode acontecer no começo do dia, já lá nas primeiras gerações de profetas, já nas primeiras gerações de pessoas que vieram à Terra pregar. Quando pode se dar agora para nós que somos últimos trabalhadores, estamos reencarnados?
ou os primeiros ou os últimos, o que importa é que a possibilidade de crescer, de evoluir, de se transformar é a mesma para todas as criaturas. A forma como nós vamos trabalhar é que vai determinar a amplitude desse denário. Então, quem chegou no comecinho da primeira hora ou da segunda hora e pensou assim: meu Deus, que bom que ele nos assalariou. Meu Pai do céu, que maravilha, eu estava há meses sem trabalhar. E aproveita aquele tempo para aprender algo novo e diferente que a vinha traz. Como cultivar a uva, como fazer, o que vai vir depois. Olha que beleza que é esse convívio com essas pessoas. Tem gente tão diferente de mim. Tem uns que estão irritados, nervosos, não gostaram de ser chamados, estão aqui forçados porque precisavam. Então essa pessoa tem um raciocínio, tem uma lógica, tem um valor para essa hora, para esse dia. Dá um valor ao dono da vinha que lhe permitiu trabalhar. Aprendeu com os outros companheiros. Teve uma hora que alguém passou mal, foi lá, ajudou, contribuiu para que essa criatura pudesse dar conta do seu trabalho também. Isso é uma maneira de ocupar o seu tempo, as suas mãos, o seu intelecto, o seu coração com algo que vai produzir utilidade para ele e a sua volta, porque a emanação de vibração positiva, o carinho, o respeito com o trabalhador que está junto dele, o respeito às diferenças que estão ali naquele meio, faz com que essa criatura saia do seu dia com um aprendizado, e a ocupação foi útil, o trabalho foi útil. Esse denário dentro dele se amplia, se multiplica, quadriplica. Não é igual para todos, não é igual. Porque a possibilidade de trabalhar e de aproveitar o trabalho realizado para crescer espiritualmente falando é diferente. Então, uma hora os primeiros serão os últimos serão os primeiros, e a possibilidade de crescer é a mesma. E Deus não cobra quem veio antes, quem veio depois, quantas reencarnações tem. Para Deus nada disso é importante. O importante é que a criatura despertou, veio, quis fazer e está aprendendo. Agora, quando o patrão chamou para pagar e cada um pôde ter a sua expectativa, aquele que se irritou, aquele que não gostou, aquele que maldiz o tempo empregado, que usurário que foi esse patrão, não aprendeu nada, brigou com o companheiro porque era diferente, porque estava se apresentando de um outro jeito, não contribuiu e não ajudou com o quinhão do outro, não foi solidário, não teve empatia com o outro, ou seja, vibrou de forma negativa, saiu da vinha pior do que quando chegou, porque armazenou no seu coração e na sua mente o quê? Vingança, às vezes saiu com vontade de se vingar, raiva, fez inimigos, não progrediu, se achou injustiçado, fez comparação com o que chegou por último, com o que chegou primeiro, que ganhou a mesma coisa, só que não ganhou a mesma coisa. Quem determinou a amplitude do denário, ou seja, a evolução interna, foi cada um em particular. Então, meus irmãos, não dá para medir grau evolutivo. Dá para se aproveitar do tempo, do espaço e ter um trabalho como ocupação útil, que gere progresso para si e para a humanidade. Então vejam que beleza que é esta parábola, que traz ensinamentos tão profundos, que nos fazem refletir hoje na nossa vida.
A reencarnação é a vinha. Cada fato, cada pessoa, cada episódio, cada estado de alma, cada doença, cada pessoa que se achega, que passa pelo nosso caminho, que nos aperta a mão, que nos abraça, que nos acolhe, ou que é muito diferente de nós, o grau de aproveitamento quem vai dar e a amplitude do denário quem vai dar somos nós. Podemos sair da reencarnação repletos de aprendizado. Eu moro sozinho, eu moro sozinha, ou eu tenho muitos filhos, eu tenho marido. Tenho um marido abusivo, tenho uma mulher abusiva. É kármico? Não, não é. O que eu estou fazendo para melhorar a minha situação? Tenho uma família grande ou não tenho família? Por que será que Deus me colocou numa casa onde eu vivo sozinho ou sozinha? Ou numa casa cheia de gente? Será que é porque eu tenho mais tempo para pensar, para aproveitar e meditar? Por quê? Porque eu passei uma reencarnação inteira como aquele trabalhador da vinha que chegou e maldiz, que se deixou levar pela sua imperfeição, não teve como modelo e guia Jesus. Cada vez que o instinto vinha, agia. Cada vez que o instinto vinha, falava. Toda oportunidade de levar aquilo que não lhe pertencia foi feita. E hoje a vinha é um reduto propício, cheio de possibilidades para a criatura investigar a sua vida. Por que é que eu vivo assim? Por que é que eu tenho essa dificuldade? Por que essa profissão? Por que essas pessoas? Por que é que eu estou tendo chance de ler esses livros e parar para pensar e analisar? Tudo é possibilidade de crescimento. Então a amplitude do denário, que é igual para todo mundo, se modifica. Muitos aprendem, levam na sua bagagem espiritualmente falando, muito do aprendizado, da reflexão, a mudança de comportamento, de atitudes. Outros passam pela vinha sem critério nenhum de aprendizado. Eu vou dar um exemplo muito bonito, que a pessoa que passou por isso me contou. Ela era uma palestrante espírita e professora. E ela, um dia a gente estava no encontro, ela contou para mim que ela ia dar a palestra num centro espírita ali em Coqueiros, no Teresa de Jesus, lá perto do Giás. Aí ela diz assim: Rita, eu passei o dia inteiro em função. Acordei cedo, fui para o meu trabalho, eu dava aula em 2 escolas, fui para as 2 escolas, me preocupando com o trânsito, me preocupando com o tempo. Fiz a palestra, estudei, li vários trechos de vários livros para compor a palestra. E fiz, organizei tudo direitinho. O meu marido também ficou em sobreaviso e preocupado que ele tinha que me levar. E levou. Então foi todo um dia diferenciado, onde tudo girou em torno da palestra. Ou seja, ela fez com que todas as condições fossem favoráveis. Não saiu para longe, tentou manter um ritmo que permitisse que ela, em determinado momento, saísse e fosse para a casa espírita. Chega lá, o que acontece? Já tem outro palestrante dando a palestra. E aí ela assiste a palestra do outro palestrante e vai embora, feliz da vida. E aí o marido questiona ela: espera lá, tu ficou assim uma semana inteira te virando nos 30 para poder dar conta, porque tu tinhas coisas para fazer da escola. E era época de final de bimestre, uma porção de coisa para fazer. Tu preparou, estava bonito, estava organizado. Tu passou muita dificuldade. Como é que tu chegou lá e não deu a palestra? E aí ela me disse uma coisa que falou também para o marido,
que me serviu de lição. O importante não foi a palestra. Se a minha estava mais bonita, o importante é que a casa espírita estava aberta e alguém estava palestrando, não importa quem seja. Não importa ser eu. O que valeu, o que importa foi a trajetória que eu tive que fazer. Eu tive que ser disciplinada, estudiosa, responsável. Ou seja, o que ela aprendeu fazendo a palestra, se preocupando com a palestra, é o denário. Ela não se preocupou em ser eu a fazer. Ah, mas a palestra é tão bonita, tão bem organizada, o centro tem que estar cheio para assistir. Isso não é o aprendizado. O aprendizado é a dificuldade que a gente passa em fazer o trabalho, meus irmãos. O trabalho de criar o teu filho, onde tu não vais contar para ninguém as agrúrias. O trabalho de ter alguém dentro da nossa própria casa que nos dificulta, nos entrava a caminhada. Então, é todos esses nuances de ter que ir com mais dificuldades, com mais peso. São os relacionamentos difíceis que nós atraímos por afinidade. Então, quando nós temos que trabalhar, o mais importante não é o dinheiro no final do mês. Esse vai vir naturalmente. Mas o mais importante é o aprendizado que vem com o trabalho. Então, quanto mais sacrificial, porque existem trabalhos sacrificiais. E no mundo espiritual, quanto mais sacrificial, mais recebe bônus hora, o nome que se dê no ganho. Por quê? Porque vai exigir da pessoa mais renúncia. E aí é fazer como aquela palestrante, não importa se sou eu, o que importa foi o que eu aprendi com o fazer o trabalho. E qual era o fazer o trabalho? Fazer a palestra? Não. Fazer a palestra era o mais fácil. Estaria em companhia de espíritos bons, gente vibrando, querendo aprender, ambiente arejado e bom de uma casa espírita. O mais difícil foi a responsabilidade do mexer, do fazer, do trabalhar. O apresentar é orgulho às vezes. Agora, na nossa vida hoje, cada um de nós recebeu o denário, o pai, a mãe, a família, a casa espírita. Como é que nós fizemos o nosso trabalho material? Como é que nós estamos lá com as pessoas? A gente abandona, vai embora, não gosta, não quero, não deu certo para mim, me irritaram porque as coisas não saíram do jeito que eu queria. Amanhã eu não vou, quero ver ele se virar sozinho. Não aviso, da outra vez faltaram, como é que eu me anteno e sei e vou? Não vou avisar. Então é o jeito com que eu lido com o trabalho, com as coisas, de maneira agressiva, irritadiça, cheio de mágoas, cheio de irritabilidade, ou flui e eu penso, meu Deus, está difícil, mas é assim que eu vou aprender. É desse jeito que eu cresço. Então o denário, ele se amplia e para cada um de nós, ele é maior, grandioso e belo, dependendo da qualificação que a gente dá para o trabalho. Então, inteligentemente, Jesus falou para aquele povo da época de forma simples, mas fala hoje para nós de forma transcendente, para a gente tirar o espírito da letra, porque isso vale muito e tem respaldo nas explicações que a doutrina espírita, nos seus postulados, nos trazem de evolução, de progresso, de merecimento, de esforço, de reencarnação. Então, quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós, que podemos estar reencarnados ou desencarnados. Aquele que despertou, para pensar, para analisar e vive a sua reencarnação, é um trabalhador da última hora.
Ou seja, está incluso, está sendo chamado, está sendo visto. Alguém se preocupou, alguém deu chance, alguém escreveu, alguém labutou, alguém escreveu embaixo e diz, vai. E nós somos criaturas imperfeitas. Se fosse deixado tudo por nossa conta, e se a gente não tivesse proteção divina de anjos de guarda, de escritos dos evangelhos, do Consolador prometido por Jesus, nós estaríamos primitivos. E Chico dizia isso, estaria por aí dando coice. Isso é palavreado do Chico. Se não tivéssemos essa ajuda, essa produção, esse chamamento, alguém nos assalariando, alguém nos mostrando o norte e a direção, a gente estaria por aí dando coice. Por quê? Porque a gente estaria sendo levado por quem só nós somos. E só quem nós somos é muito difícil, porque nós nem nos conhecemos e a gente não sabe das nossas reações. Por isso a gente precisa de ajuda de quem assalarie, de quem dá emprego, de quem dá trabalho, de quem nos traz para a reencarnação, de quem avaliza, de quem nos intui, de livros para ler. E quem agradece tudo isso? Se colocar sozinho no meio da vida, onde eu estou por conta própria, é uma temeridade, é um perigo. É verdade. Nós somos pessoas sensatas, equilibradas, harmonizadas, que valorizam o tempo, o trabalho? Não. Então a gente precisa de todo esse suporte, de quem nos dê oportunidade de ter o denário, o trabalho. A gente precisa de ajuda. E Deus é tão sábio, porque nós somos igual crianças. Um professor responsável deixa um grupo de crianças sozinho numa sala? Fazer o que quiserem? Não. Estão por perto como anjos protetores. A avó está só puxando na camisa, puxa pela gola, chama lá, o pai é a mesma coisa, porque está de olho. Porque se deixar por conta da criança, ela vai se perder, se perturbar. E assim somos nós. Se nós estivéssemos nessa grande sala de aula que é a Terra, como crianças espiritualmente falando, infantilizadas, levadas pelo nosso orgulho, pela nossa intemperância, pelo nosso medo, pela nossa agressividade, sem um chamamento e sem a proteção divina, a Terra seria um meio de loucos, de destemperados. Se não tem lei numa cidade, ou na internet, ou em qualquer lugar que regule a nossa vida e a nossa existência, imagina se dissesse, não precisa de cinto de segurança, cada um faz do jeito que quer. Cadeirinha para as crianças, não, vai deixar passar. Não precisa tomar um remédio não quer, não gosta, não quer ir no médico, deixa para lá. Regula. Dá limites, e assim faz a boa espiritualidade conosco. E a gente tem que se conscientizar de quem nós somos e aproveitar a oportunidade de trabalho e fazer valer o trabalho, o tornando útil para nós e para a nossa vida. Que Deus possa, meus irmãos, nos abençoar, nos proteger, e que valor incomensurável que é essa vinha onde nós estamos, esse denário que são todas as condições que nos estão sendo dadas, e essa proteção grandiosa que nós temos de Deus, de Jesus e dos nossos anjos protetores. A gente tem que ser agradecido e precavido, e aproveitar aquele que sabe mais do que nós para nos orientar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde, que assim seja.